Bom dia, meu nome é Maria Clara. O tema do meu grupo é Perícia Forense Digital em Dispositivos Móveis e eu vou falar um pouquinho sobre o que é perícia, o que o perito faz e alguns conceitos gerais. Resumindo, a perícia ela é uma forma de descobrir crimes através da internet. Esse é um procedimento possível porque as atividades legais deixam rastro tanto no mundo físico quanto no mundo virtual. E com isso que é permitido a abertura de processo de investigação. Consequentemente, torna-se possível você descobrir as pessoas que estejam envolvidas nesses atos. No nosso país, esse é ainda um termo relativamente novo, e o profissional que atua nessa área é chamado de perito digital. Apesar de ser focada nos computadores, é importante frisar também que essa ciência, conhecida como forense computacional, tem o objetivo de varrer mídias eletrônicas em busca de evidências que sirvam como provas de crimes cometidos tanto no meio digital quanto no meio físico. Os profissionais que cumprem essa tarefa é fundamental que eles dominem tanto a ferramenta como os métodos disponíveis, além de estar informados sobre o fundamental das leis que regem a perícia digital. Somente dessa forma que o perito poderá executar seu trabalho de maneira mais segura e confiável. O trabalho de um perito digital é basicamente reconstituir fatos do passado. Ele colhe os dados, analisa a autoria dos incidentes, dos crimes e por meio dos dispositivos eletrônicos. Um dos fatores que favorece esse crime é que com a popularização dos dispositivos móveis, esses delitos podem ser facilmente cometidos através de celulares. Um diferente para os peritos é não se restringir somente à recuperação dos dados dos dispositivos. É crucial que a formação deles envolva tanto conhecimento técnico para a manipulação das tecnologias, quanto a formação jurídica. Isso permite, por exemplo, que eles consigam distinguir uma perícia homologada de uma produção probatória inválida ou até mesmo algo ilegal. E a perícia ela é dividida em 4 etapas: a coleta, o exame, a análise e os resultados. Na coleta, o perito ele tem que focar na integridade dos dados dele. Ele não pode deixar que nada seja alterado. Então, e para o perito conseguir que esses dados não sejam alterados, é recomendado que ele faça uma cópia por meio de espelhamento, ou seja, bit a bit. Nesse procedimento, além dele criar uma cópia fiel dos dados, ele consegue extrair hashes de verificação de conteúdo, como o MD5 ou o SHA-1. No exame, ele precisa implementar um conjunto de técnicas para ele conseguir recuperar e classificar todas as informações obtidas. Entretanto, é importante lembrar que essa coleta seja feita a partir da unidade onde a cópia está armazenada, deixando o disco de origem intacta, ou seja, ele não pode usar o original, ele tem que usar a cópia. Na parte da análise, que é a parte mais demorada, o profissional ele tem que examinar os dados obtidos no exame e buscar por evidências que estejam relacionadas com o crime em questão. A ideia é que no fim do procedimento seja possível ele conseguir formular uma conclusão a respeito do delito que motivou a investigação. E nesse quesito, todas as informações precisam ser analisadas. E os resultados obtidos, ele precisa elaborar um laudo pericial e que nele tem que apresentar todas as evidências que ele encontrou para servir de provas perante a lei. Olá, eu sou a Bárbara, uma das integrantes do TG de Perícia Forense Digital em Dispositivos Móveis. A minha parte no trabalho foi falar sobre evidências e sobre a cadeia de custódia. Sobre um pouco das evidências, existe um leque delas e existe cada uma para um tipo de crime. Por exemplo, no crime de acesso não autorizado, o perito ele deve trabalhar com evidências de arquivos de log, de compartilhamento, suspeitos e conexões. Já no caso da pornografia, o perito ele deve buscar fotos armazenadas dentro do dispositivo, sites visitados e a navegação temporária.
Ao receber o aparelho, o perito ele tem que seguir métodos para proteger esses dados que estão armazenados nele. Portanto, ele tem que verificar se o dispositivo está ativo. Depois disso, envolve um pouco de extração e recuperação de dados de diversas maneiras. E com isso tudo, ele tem que ter um cuidado e um planejamento para que ele trabalhe certo com as informações que ele coletar e que isso não seja adulterado ou perdido no meio do processo. Como recomendado, ele tem que isolar o dispositivo de outros usuários ou da rede. Além disso, também alguns desses dados têm vida útil, então o perito ele tem que avaliar o dado e ver qual ele é e ver qual é a vida útil desse dado e trabalhar dentro dela, para que não seja danificado nem alterado ou perdido no meio desse processo. Os dados eles têm que permanecer originais, então o perito ele faz uma cópia desse dado e trabalha dentro da cópia para que o original permaneça intacto. Esses peritos, dentro de apreensões criminais, eles são responsáveis por orientar toda a equipe na hora de seleção, armazenamento e coleta dos equipamentos dentro da cena do crime. SMS, contatos e registros, fotos, vídeos, etc., que estão dentro do dispositivo e foram excluídos, nesse caso o perito vai usar procedimentos forenses para recuperação desses dados, para que consiga fazer a perícia e armazenar todos os dados corretos. E depois ele envia esses dados, essas evidências, envia para fazer uma cadeia de custódia para que o processo possa ter isso como prova. O que é a cadeia de custódia? Bom, a cadeia de custódia, na área forense, todas essas amostras, elas são vistas como prova. Eles analisam e apresentam os resultados em forma de relatório para os processos criminais. As amostras, elas devem ter todo o cuidado para evitar futuras alegações e adulterações ou má conduta, né, que podem prejudicar o processo nesse caso. Os detalhes do programa que for utilizado, eles têm que ser meticulosos para torná-lo consistente, confiável e torná-lo irrefutável, que no caso ele tem que ser concreto para que o processo ocorra da forma correta. Existe um ditado que fala que a ordem dos fatores não altera o produto. No caso da cadeia de custódia, a ordem dos fatos, ela tem que ser absoluta, porque senão ela altera sim o produto. Ou seja, a ordem é crucial. Quem lida, como lida, onde obter o rastreamento disso, como armazenar e por que processar essa prova. E a cadeia de custódia, ela auxilia na manutenção e registro da sequência cronológica desses dados. Então, desde a preparação, coleta, transporte, recebimento, análise, até o descarte dessas provas, dessas evidências, elas têm que estar todas nos registros da cadeia de custódia. E ela auxilia para que isso seja concreto. Inclui toda a sequência de propriedade, ou seja, toda a propriedade, fatos, quem, onde, inclui tudo isso para que esses dados sejam concretos e que o criminoso, ou culpado ou não culpado, seja julgado da forma correta, com as provas corretas. Boa tarde, meu nome é Pedro Henrique Bertani, eu sou um dos integrantes do grupo da Perícia Digital em Dispositivos Móveis. A minha participação no trabalho foi extração de dados e o passo a passo de como isso foi realizado e qual ferramenta eu utilizei. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o objetivo do artigo e o que a gente abrange. O objetivo é apresentar ao leitor a definição de perícia forense digital, princípios e procedimentos para a realização
de uma investigação de perícia digital em dispositivos móveis e a solução de crimes na área digital. A perícia forense digital é uma área tecnológica com objetivo a coleta e análise de equipamentos e evidências digitais. Com isso, o perito também deverá adquirir experiência na área tecnológica, que tem uma constante evolução, a fim de usar técnicas e habilidades para desvendar os crimes digitais. No presente artigo, utilizamos o Santoku CE, baseado no sistema operacional Linux, uma distribuição que contém ferramentas open source voltadas para realizar a avaliação de segurança, análise de malware e análise forense em sistemas Android. Então essa ferramenta ela não só serve para fazer perícias digitais, extração de dados, mas também ela serve para malwares e análises de segurança. Isso é muito importante aí para o nosso curso. Fez o manuseio da ferramenta que a gente utilizou ali no sistema operacional. Ela chama AF Logical OSE, uma ferramenta de extração de dados de dispositivo Android. E para a realização de todos os testes, a gente utilizou essa ferramenta e também teve que baixar um aplicativo no sistema operacional, no Android, para ele poder dar andamento. Eles trabalham em sincronia. Em seguida, realizamos então o download do aplicativo APK e instalamos no dispositivo que a gente desejava obter as informações. O dispositivo deveria estar em modo desenvolvedor, para assim eu poder dar a permissão para o sistema extrair os dados. Isso é uma falha. Foi um sistema operacional que eu escolhi, só que eu acho que isso é uma falha. Por quê? Se o perito ele não tiver a senha do smartphone, como é que ele vai extrair os dados? Então, existem outras ferramentas pagas, caras, que você não precisa dessas permissões, mas como a gente estava aí estudando com uma open source, foi o que eu achei. O dispositivo utilizado na perícia foi um smartphone de marca Motorola, o modelo Moto E6 Plus Android, versão 9. Foram necessários alguns procedimentos para ativarmos o modo desenvolvedor. Após autorizar a depuração, que foi onde eu entrei no modo desenvolvedor e liberei a depuração, transcorreu a extração dos dados. A ferramenta criou um diretório com os dados extraídos. Dando andamento, localizamos o ficheiro e criamos e acessamos os dados extraídos. A gente criou um ficheiro e extraímos esses dados por esse ficheiro. Quais são os dados que eu consegui extrair? SMS, contatos, logs de chamadas e MMS, certo? Isso foi o que eu consegui analisar. Consegui tirar aí tudo isso do smartphone e isso foi muito interessante. Tudo que eu tinha feito, todas as mensagens que eu tinha mandado, todas as chamadas que eu tinha realizado estavam lá. Providenciamos salientar aos leitores um pouco sobre os processos e procedimentos de uma perícia forense digital, explicando desde a cena do crime até a corte. O cenário que vivemos hoje é totalmente tecnológico, assim pensando cada vez mais na segurança da informação, buscando maneiras para protegê-las. Contudo, quando não obtivemos sucesso ou algo acontece a nosso não favor, a análise forense digital exerce uma análise e uma compreensão e a elucidação dos fatos. A metodologia em si é adequada a todos os tipos de perícia forense, mas enfatizamos nossa pesquisa uma ferramenta de extração de dados de dispositivos Android, sendo uma plataforma muito utilizada nos dias de hoje. A gente utilizou essa ferramenta. Eu fiz uma pesquisa, mas como o celular de todos os integrantes até então era
dispositivos Android e quem estava fazendo a perícia era eu, então eu usei essa ferramenta. E é isso, gente. Trazendo aí no artigo o passo a passo da extração dos dados, como isso foi realizado. E eu acho muito importante, assim como a gente estuda a segurança da informação, eu acho muito importante essa parte da perícia, porque a gente estuda a segurança da informação e segurando a informação existem crimes, então a gente tem que ter um pouco de conhecimento de tudo, até da perícia digital. É isso, muito obrigado.